Bem-vindos a mais um KKCast, o podcast que traz para você as visões, as informações e as opiniões do mercado imobiliário de Natal, do Rio Grande do Norte e do Brasil. Eu me chamo Cacá Borges e hoje temos o grande prazer de receber aqui o nosso querido amigo Israel. Israel, professor da universidade, eu vou dar aqui um pouco que ele é um craque, além de um amigo, um craque, porque professor de finanças da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutor em administração financeira pela Fundação Getúlio Vargas, membro do Observatório de Inovações Financeiras da FGV e do Grupo de Pesquisas de Finanças da UFRN. Seus principais interesses de pesquisas estão nas áreas de inovação financeira, finanças alternativas, finanças empresariais, finanças comportamentais e tomadas de decisões financeiras. Israel, seja muito bem-vindo aqui ao nosso KKCast. Diga aí as suas considerações iniciais. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, Cacá, mais uma vez pelo convite, meu amigo, pelas palavras. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Então, assim, é um prazer estar aqui com você, com os amigos. E o que me levou à área de finanças foi pura curiosidade, né? Eu sou formado em administração aqui pela UFRN. Então, quando a gente escolhe administração, a gente enfrenta vários dilemas, né? Assim, é um curso muito amplo, tem muita oportunidade de formação. E por escolher administração, eu pensei diferente, não, o que é que eu vou fazer aqui? O que é que eu posso fazer que ninguém quer, né? Então eu acho que fui estratégico na escolha. Fui para finanças, comecei a estudar, me aprofundar mais, paguei matérias em contabilidade, economia, fui gostando da área e fui fazendo carreira. Hoje eu tenho já 13 anos de docência, já trabalhei com consultoria financeira também e adoro fazer pesquisa. Olha que coisa boa, amigo. Pois seja muito bem-vindo, porque o nosso papo hoje é fundamental. É essa educação financeira que a população brasileira do mundo inteiro tanto precisa, né? A gente vê que o Brasil, acho que está aí, não sei, você vai me passar aí algumas visões, mas eu acredito que o Brasil precisa melhorar e muito nesse quesito. E para a gente começar, eu queria ir por esse lado mesmo, pelo macro, tá? Então, na sua visão, como é que está o Brasil em relação à educação financeira? E a gente pode descer um pouquinho para Natal também. Ok, perfeito, Cacá. Em relação à educação financeira, o Brasil está caminhando, tá? E assim como acontece em vários outros setores, o Brasil ele termina se posicionando por demandas. Vamos pensar assim, por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido são países, né, são regiões que estão muito mais desenvolvidas, especialmente nessa área de educação financeira. Mas já há algum tempo, há uns 5, 8 anos, a gente tem pesquisado, a academia, os pesquisadores têm despertado o olhar para entender como é que funciona a educação financeira. E assim, algumas pesquisas já têm mostrado também que o índice de educação financeira, né? A gente fala em educação, mas também tem a questão da alfabetização financeira, né? Que é a educação mais profunda em termos de conhecimento, habilidades, atitudes. Então a gente está caminhando ainda. O brasileiro precisa de ter muito ainda informação, muito conhecimento para poder ter melhores decisões de investimento, de poupança, de aposentadoria, tá? Quando eu falo poupança é o colchão, né? A segurança, tá? Mas eu vejo sim como um esforço já. A gente saiu da inércia, a gente estava parado e agora já consegue contabilizar assim, ações para sair dessa inércia. Isso é bacana, porque você falou em poupança aí, uma coisa fundamental até para a gente ainda caminhar aí nessa estrada. Hoje eu acredito, queria que você me passasse também, que a poupança mesmo, não o colchão, mas a poupança como investimento ainda é uma grande parte da população brasileira ainda trabalha com isso como um ponto de partida e às vezes até a vida inteira. Pela segurança que traz, apesar de uma baixa rentabilidade. Isso ainda continua, Israel, apesar de a gente ter hoje uma abertura gigante, a gente tem aí os fundos de investimento, toda essa parte financeira hoje que chegou acessível a toda a população, continua ainda a poupança como um grande aporte de investimento da população continua brasileira. Assim. É engraçado porque a gente, antes de pensar em tipos de investimento, né, em oportunidades, a gente tem que olhar também para o perfil de cada um, né? Então, o brasileiro, ainda por si só, ele tem muita preocupação com risco, né? Tem ainda dificuldade de entender princípios básicos de diversificação de investimentos
Então, ele termina recorrendo o que é mais fácil. O que é mais fácil? Eu tenho dinheiro na minha conta corrente sobrando, o que é que eu vou fazer? Transfiro para a poupança e deixo lá. Fico ganhando meu rendimentozinho por mês, né? E tô seguro. Ninguém vai mexer naquele dinheiro, não tem risco, né? De eu perder. Mas, assim, a boa notícia é que esse comportamento, né, vamos dizer assim, de manada, de muita gente fazendo isso, tem diminuído também. Há alguns anos atrás, né, antes da pandemia, a gente teve também uma forte migração de investidores de renda fixa para renda variável. Então, hoje em dia é muito comum você ver, eu falo com meus alunos isso, entrar na universidade agora e já sabem comprar Bitcoin, já sabem investir em ação. Então, a gente tem sim uma nova perspectiva, mas continua assim, majoritariamente, grande parte dos investimentos são em renda fixa, especialmente em poupança. Bacana. E aí a gente vê também que essa tomada de posição inicial, de ter aí sim, na poupança como um colchão, e mesmo na população menos favorecida, vamos dizer assim, o sonho sempre foi o sonho de começar o seu investimento imobiliário com a casa própria, né? Então, eu acho que todo mundo inicia, dá esse passo, e aí a gente vai começar já um pouco a falar sobre montar a carteira imobiliária, mas o início normalmente principalmente a busca da casa própria, não é isso? Como é que é, Zé? Exatamente. E é engraçado porque isso é uma questão cultural, né? O pessoal lá fora chama de Brazilian Dream, né? O sonho brasileiro, é a casa própria, né? E a gente termina indo até na contramão, vamos dizer, comparar com os Estados Unidos, né? As pessoas lá têm uma perspectiva mais vou viver de aluguel, vou usufruir dos rendimentos aqui, vou viajar o mundo todo, vou trocar de carro quando eu quiser. O brasileiro não. O brasileiro ele é mais preocupado com a segurança, né? Eu quero ter meu lugar, minha casa, né? O meu lar. Então, com certeza, o investimento imobiliário é um dos principais, né? Ou iniciais investimentos que as pessoas buscam fazer, né? E é importante porque isso é interessante porque também o perfil do investidor ele vai dizer muito, né? O que é que vai incentivar, motivar ele a tomar suas decisões financeiras, seu comportamento, habilidade, atitude. Então, assim, se eu tenho uma preocupação de já tenho um filho, já tenho esposa, quero ter meu lugar agora, né? Minha casa, investimento imobiliário. Vou comprar minha casa, vou financiar, vou juntar um dinheiro para comprar um terreno e vou financiar a construção. Então, sim, existe sim essa preocupação em ter logo o lugar para chamar de seu, né? Nesse perfil do investidor, você deve com certeza montar esse perfil. A gente vê que os bancos hoje, todos os inícios de investimento, você monta um perfil do investidor. Essa pegada aqui da segurança, esse perfil também depende muito do momento, Israel, do investidor. Ou seja, eu estou iniciando, eu vou aqui mais na segurança. Eu tenho mais um colchãozinho aqui, eu passo a ter um pouco de risco mais moderado. Como é que funciona isso? Isso. O interessante para o investidor é conhecer o seu perfil, né? Então, assim, tanto é que hoje em dia vários aplicativos de bancos, né, de instituições financeiras, eles deixam disponível de grátis, né? Um teste autoavaliativo para indicar qual é o seu perfil. Então, ele monta uma série de perguntas, você vai responder essas perguntas e vai dizer, você tem um perfil conservador, moderado ou agressivo, né? Na perspectiva de predisposição, apetite ao risco. Então, boa parte das pessoas são conservadoras, né? Então, se eu sou conservador, tenho uma sensibilidade maior ao risco e eu vou optar por fazer investimentos que têm baixo grau de risco. Dentro deles, a renda fixa ou investimento em imóveis. Então, a minha perspectiva de risco, ela é muito baixa em relação a imóvel. Eu vou comprar uma casa, vou comprar um terreno, um apartamento. Então, dificilmente esse imóvel, esse patrimônio aqui, ele vai se deteriorar com o tempo e eu vou perder dinheiro. A tendência é que ele valorize e que esse investimento que eu estou fazendo agora, no futuro, ele me traga bons rendimentos. Verdade. Isso aí já cada vez mais, né? E, inclusive nas carteiras, sempre o cimento, né? E tijolo, ou seja, o físico, ele é muito recomendado. Isso é bom para a gente, né? Esse mercado sempre se movimenta muito com isso. E aí a gente tem aqui o início das carteiras, né? Então, normalmente uma carteira dessa inicia com terrenos e lotes, né? E aí você poderia dar uma perspectiva assim dentro desse nível de risco, o que é bom e o que é ruim de você iniciar nesse perfil, vantagens e desvantagens de lotes e terrenos.
Hoje tem financiamentos também, né? Então, esses imóveis normalmente têm um alto financiamento e por um período bom, um longo prazo. Como é que você vê isso aí? Eu percebo que existe sim uma preferência por terreno, né? Porque terreno é mais simples, vamos dizer, de comprar. Tem uma abundância hoje no mercado, né? Existe uma preferência hoje... É engraçado, eu estava lendo uma reportagem esses dias, né? Só para trazer o link aqui para você. E em relação à preferência de pessoas, né? Em fase da vida e a aquisição de imóveis. Épocas de solteiro, né? Pessoas solteiras, o que é que eles preferem hoje em dia? Espaços menores, mais próximos de centro, que tenham proximidade com metrô, com trem, com malha viária, perto de shopping center e tudo mais. E o outro lado da moeda são os casados, né? Com filho, né? A gente tá nesse bolo. Então a gente prefere o quê? Imóveis maiores, que tenham áreas privativas, que sejam passíveis de montar um escritório, um home office, ou que seja um condomínio. Então, isso vai muito também do perfil ou daquele estado em que se encontra o investidor. Então, por exemplo, eu comecei minha vida agora, entrei na faculdade agora, ainda moro com meus pais, eu já trabalho, tenho minha grana. Então, o que é que eu posso fazer? Você pode começar a comprar um terreno, que é um investimento, vamos pensar, seguro, né? Que vai valorizar, né? Eu fui e sou, né? Ator envolvido nisso daí, a gente conversou naquele dia, eu disse, eu me assustei aqui em Natal, passei um tempo fora, né? Morei em Minas, voltei para cá e, tá tudo mais caro, valorizou demais. Então, assim, é um investimento que não vai desvalorizar. A gente não espera nunca que você compre um imóvel, um terreno, um apartamento, uma casa e no futuro desvalorize. Então, o terreno acaba, assim, sendo uma das primeiras opções porque ele é mais fácil de comprar. Geralmente, as pessoas que estão em determinada classe de renda, né, mais simples no inicial, ele vai comprar, ele vai pagando suavemente, ele não tem pressa para construir seu imóvel. Então, são coisas que ele vai fazendo aos poucos. Mas aí tem outro lado também da moeda, né? De repente, o cara já vem de uma família mais consolidada financeira, já tem uma estrutura. Então, ele não vai nem partir para terreno, ele já vai para apartamento ou para casa, né? E uma curiosidade que eu vi, que é aqui um relatório da Associação Brasileira de Incorporadores, eles divulgaram nos últimos 2 anos, que a busca por imóveis usados tem crescido muito no Brasil. Então, o que acontece? É muito mais fácil eu procurar um imóvel hoje que já está pronto, que já está mobiliado, que alguém morou pouco tempo lá e que se encaixa no meu perfil do que eu comprar um do zero também. Então, são preferências, são épocas, são momentos que determinam. Normalmente é assim mesmo. Você falou muito, muito bem aí. Você faz um colchão em lotes. Por quê? Porque o lote lhe permite uma compra a longo prazo, ou seja, você vai no seu ritmo financeiro ali mesmo, você não precisa de ter capital, aportar capital, pelo contrário, aquilo funciona como uma poupança mesmo, né? E aí, no final, normalmente o lote traz, para quem é investidor sabe disso, normalmente o lote traz uma valorização boa, se você conseguir, e aí precisa ter também uma boa assessoria para esse momento, né? Uma boa assessoria imobiliária, você conseguindo comprar bem, um lote vai lhe trazer um colchão, que aí você passa para o segundo momento, né? Que aí você já não quer mais só a valorização do imóvel, aí você já passa a olhar também para a rentabilidade. E normalmente esse investidor também, ele começa com o imóvel residencial, ou seja, ele trabalha lotes, trabalha terrenos ou áreas, dependendo do porte dele, e aí quando ele tem esse colchão, quando ele consegue rentabilizar através da valorização desse imóvel, ele vai para esse segundo momento, que é comprar residencial. Então, no residencial, ele já tem que buscar 2 coisas. Primeiro, a valorização futura e também a rentabilidade. Como é que você vê isso aí no residencial, a rentabilidade do residencial? Hoje em dia, eu percebo, né, voltando a Natal com essa repatriação, né, passei em Minas, vim para cá, então eu percebo que a valorização de imóveis residenciais é muito grande, né, especialmente em regiões já consolidadas aqui em Natal. Então, é aquela coisa, a gente vive numa perspectiva que a população brasileira está envelhecendo, né, cada vez mais o número de jovens vai aumentando, então as pessoas estão preocupadas também, né, no legado, em ter onde morar e tudo mais. Então, existe uma preferência sim também por esses imóveis residenciais. São imóveis também que são transacionados de maneira mais fácil também, né?
como você bem explicou aqui, a assessoria imobiliária é super importante, tá? Porque a gente consegue ter acesso a oportunidades, né, que muitas vezes eu sozinho, ou falando Cicrano sozinho, também não ia conseguir. Então, sim, eu percebo sim como um bom investimento na perspectiva de rentabilidade, tá? Hoje a gente, inclusive, Israel, a gente tem visto muito que até o interior tem entrado nesse ponto. Então, imóveis como, por exemplo, nós estamos com alguns lançamentos em Bananeiras, ou aqui mesmo no interior do estado, e é com esse fim. As pessoas estão comprando lá imóveis, casas, para rentabilizar. A rentabilidade que eles chamam short stay, né? Por curta temporada. E também beira de praia. A gente vê também residências que antes para a gente tinha só um custo, né? Porque a beira da praia era assim, casas em beira de praia era só custo para as famílias, e hoje não. Hoje existem grandes rentabilidades em imóveis fora da cidade natal, que estão ou no interior ou no nosso litoral. Depois desse momento, né, do investimento das casas, dos imóveis residenciais, que é casa ou apartamento. Aqui em Natal a gente também tem uma particularidade forte, que por ser uma cidade turística, a gente tem, por exemplo, Ponta Negra, grandes oportunidades de comprar flats, apartamentos menores, que vão rentabilizar o ano inteiro também com esse mesmo modelo. E aí a gente tem um investidor que começa já a tomar um porte maior, e aí ele vai para a parte comercial. E aí a gente tem uma gama uma gama grande de imóveis para ofertar para ele, que são desde lojas, casas com perfil comercial, porque também as ruas, muitas vezes elas mudam o perfil, né? A cidade é dinâmica, a cidade muda muito, e as ruas mudam o perfil, e as casas que eram eminentemente residenciais passam a ter também um perfil comercial. Então, são lojas, são casas, são salas comerciais, como nós temos lá em prédios como Manhattan, Tirol Business, enfim, prédios comerciais com salas comerciais. Nós temos galpões também, que são grandes alternativas, BTS. Para esse investidor, o que é que você diria assim, que são vantagens e desvantagens para esse tipo de investimento? Porque aí já estamos falando em pura rentabilidade, ou seja, ele já investe ali querendo saber quanto é que tem de retorno mensal, e aí tem outros riscos também, que é vacância, enfim. Como é que você vê esse produto dentro de uma carteira de imóveis? Perfeito. Em relação a essa questão de imóveis comerciais, né, é importante lembrar que a economia tem mudado, tem passado por um ciclo de mudança, especialmente pautado na tecnologia. Então, hoje a gente já vê muitos imóveis que você não vê só um tipo de negócio lá, você vê vários tipos de negócio. Por exemplo, você vai numa barbearia, então dentro da barbearia você tem lá a questão do dia do noivo, né, num espaço separado. Você vai, de repente, na barbearia e tem o espaço para compra de acessórios masculinos, de roupa, de pulseiras. Então, existe hoje uma perspectiva também de você alocar, além de um negócio, outros negócios dentro daquele estabelecimento. Então, assim, você vai ter múltiplas rendas, né? Se você aluga vários imóveis também, você vai ter uma diversificação. Então, eu penso no seguinte: o comercial tem a vantagem pela rotatividade, né? A procura, né, por espaço. A gente vê aqui em Natal esse dinamismo, né? Cada vez mais abrindo lojas, escritórios, lugares empresariais, né? E as pessoas estão buscando. Então, em termos de rentabilidade, me parece sim que é uma oportunidade de rentabilidade, é um bom investimento. E assim, a gente tem que pensar sempre, quando pensa em investimento, na questão da diversificação, né? Não recomendo, quando a gente faz aula, pesquisa, a você alocar todas as fichas num cofre só, né? Então, eu vou diversificar, vou para renda fixa, vou fazer isso, aquilo, outro, vou para renda variável, vou pegar essa parte aqui. Então, quando você diversifica o seu investimento, o risco de perda vai diminuir. A sua probabilidade de acerto no investimento ela vai aumentar. Então, é interessante sim. E assim, é engraçado porque uma coisa puxa a outra. Então, se você tem a felicidade de investir num imóvel residencial que está próximo de imóveis comerciais, a chance de valorização do teu investimento vai estar bem alto.
Então, atualmente eu moro perto de uma região que é, vamos dizer, mais afastada aqui de Natal, né? E estão construindo um shopping center perto lá, né? Então já inflacionou, já aluguel, os caras estão vendendo apartamento lá muito, sei lá, com 40% de ganho. É muita coisa, você não vai ganhar esse outro investimento fácil e rápido. Então quem comprou apartamento lá há 2, 3, 4, no máximo 5 anos atrás, já vai ganhar uma grana boa aí, só por causa da construção de um shopping. E já está com quase todas as lojas já alocadas, né, para esse espaço. E isso é bacana você estar falando aqui, professor Israel, porque Natal agora está num novo momento, né? Nós estamos vivendo um momento de uma mudança que ainda não está muito perceptível para a população, porque ela startou agora em 2022, né? E é um novo plano diretor, que traz aí excelentes perspectivas para que a gente possa ter esses itens, né? Que são prédios maiores, hoje mudou o gabarito, a gente pode subir até 46 pavimentos na cidade. Hoje mudou também o percentual construtivo, o potencial construtivo. Então, com certeza a gente vai receber novos... Porque Natal, a cidade de Natal, se a gente for olhar, até eu acho que eu mostrei naquele mapa lá, Natal está totalmente tomada. Uhum. Não tem mais quase nenhum vazio urbano. Os vazios urbanos que tem são áreas de preservação ambiental mesmo, que não vão ser usadas. Então, é uma reestruturação de cidade. E isso é fundamental. É importantíssimo isso aí que você falou, porque são mudanças estruturais que valorizam os imóveis. Então, de olho nisso aí é muito importante também. E, consequentemente, vai trazer mais investimentos, né, para a cidade, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que moram aqui também. A mudança no plano diretor, nessa atualização, foi muito importante. Tá? Eu acompanhei também alguns vídeos, os comentários das pessoas mais próximas, e com certeza isso daí vai ajudar, sim, a agregar investimento, valor na perspectiva aqui imobiliária em Natal. Uma coisa boa, professor Israel, de falar aqui, né, é que esse investimento imobiliário na parte de comercial, ele pode ser feito também no interior. Às vezes é importante porque às vezes a pessoa diz, não, eu não tenho dinheiro para comprar em Natal. Mas às vezes você tem sim uma parte do seu investimento que pode ser locado para o interior. São imóveis mais baratos, mas que trazem percentuais de rentabilidade. É sobre isso, né, que a gente fala, sobre o quanto de retorno sobre o capital. Como é que é, professor? Isso, exatamente. Termina sendo uma estratégia de diversificação também, né? Você vai tirar só o seu investimento aqui de comerciais ou de imobiliário dentro da cidade e vai jogar para rural, você vai também ganhar. Você está diversificando. A gente pensa em retorno sobre investimento quando a gente faz algum tipo de investimento e quando esse investimento ele se multiplica, né, com o passar do tempo. Existem formas de a gente mensurar esse retorno. Ele pode ser em forma de tempo, em forma de valor monetário, em forma de taxa também. Mas a ideia é que sempre esse retorno ele seja superior ao custo de aquisição, né, o custo de capital que você utilizou para poder fazer aquele investimento. Você tem um payback que usa para esse retorno? Qual seria o tempo desse retorno desse capital? Existe uma corrente aqui de pensadores, vamos dizer assim, que diz que aqui no Brasil, até 8 anos é um investimento interessante. Até 8 anos, tá? Uhum. Mas existem situações específicas, dependendo do negócio que você vai investir, né? A gente espera que seja de 3 a 5 anos, mas aí vamos pensar que 8 seria o limite máximo, mas o real de 3 a 5. É ótimo isso. Isso tudo depende também de localização. O valor da compra é fundamental, principalmente nesse investimento imobiliário de rentabilidade, né? No imobiliário de rentabilidade, isso que a gente está falando já da parte comercial. A compra é fundamental nisso aí, não é, professor? É a mesma coisa em tudo. Exatamente. Né? É igual investimento. Imagina o seguinte, que você está... vamos lá, fazer um benchmark, uma comparação com uma ação. Tem uma ação aqui disponível, não vou nem dizer, do X aqui para você. Essa ação custa R$50 hoje. Aí você diz, o pessoal está comprando aqui, o que é que eu vou fazer? Vou comprar também. Mas aí você não estudou o mercado, você não está lendo o comportamento da ação, você não entende o que é volatilidade. Não. Então você está pegando uma ação que está muito precificada, de repente 2, 3, 4, 5 vezes mais e está entrando numa época errada. O timing de investimento está errado. A mesma coisa com o imóvel também. Por exemplo, se você compra um investimento, você faz um investimento em um imóvel que você não sabe exatamente se o preço que você está pagando pelo imóvel ele está corretamente, se aquele imóvel está precificado corretamente, você corre o risco de estar pagando um ágio, né? Está tendo um valor bem maior
do que ele deveria ser comercializado. E depois isso daí vai impactar na tua venda, na tua rentabilidade. Se você está pagando muito mais do que o valor justo daquele imóvel, o mercado não vai lhe compensar por isso. Ao contrário, ele vai lhe precificar para baixo. E você pode ter até prejuízo. Então tem que ter cuidado, tá? Eu conheço uma pessoa próxima que uma vez teve vamos dizer assim, esse desprazer, tá? Não pensou exatamente na negociação, comprou um apartamento de uma certa forma e depois teve prejuízo, perdeu quase 50 mil para poder se desfazer do imóvel. Mas sim, são casos raros, mas que são de formas impensadas, né? São ações que não são planejadas. Mais importante do imóvel, a gente tinha conversado sobre isso também, acho que chega até um ponto da gente conversar sobre isso. O imóvel tem sim liquidez. Ou seja, muitas vezes você perde um percentual desse. Primeiro, se não vir localização, o valor da compra inicial, a perspectiva de um lucro futuro, ou seja, de um ganho futuro, você está num lugar como esse, você falou, que está chegando um equipamento novo e que vai valorizar. A liquidez, ela é certa no imóvel. É diferente de outros investimentos que muitas vezes você derrete mesmo, né? No imóvel você tem uma liquidez, você só precisa chegar e equilibrar o preço, mas você tem uma liquidez muito mais sólida do que, pelo menos que a gente acha, a maioria dos investimentos. Não é isso, professor? Sim, sim. A liquidez está ligada à capacidade de você transformar o seu investimento em dinheiro, né? Você vender. Então, se você tem um imóvel numa região boa, ela é bem localizada, ela tem conexão com transporte, com shopping centers, Então, a chance de você transformar, né, esse investimento em dinheiro rapidamente é muito fácil, muito tranquilo. Certo, vamos lá. No mercado imobiliário, a gente já viu aqui, né, nessa fala que a diversificação é fundamental. Me conte aí, qual é a sua recomendação para um ouvinte nosso que está querendo iniciar uma carteira de investimentos imobiliários? Por onde começar? Como seria, professor Israel? Beleza. Para mim, o início são os lotes, terreno. Então, como a gente já conversou aqui, são mais acessíveis, são financiáveis por mais longos períodos de tempo. Você consegue, sim, fazer bons acordos com, de repente, até a empresa que está comercializando esses terrenos. E você vai estudando, vai aprendendo mais, tendo mais informações, né, de finanças, de investimento, e você consegue ir dando passos maiores, né? Depois você vai para casa ou apartamento e deixa por último, tá? Quando você já está mais craque, vamos dizer assim, mais fera para os imóveis comerciais, que exigem realmente um maior nível de conhecimento para você fazer esse investimento. Mas eu acho que, de início, os terrenos são bons, sim. São um bom investimento, especialmente para quem tem ainda pouco conhecimento em finanças. Coisa boa. Bom demais. Então, você que está querendo aí iniciar uma carteira de investimentos imobiliários, quer começar a botar parte do seu dinheiro nesse produto que é tijolo e cimento, vai uma dica importantíssima aí, estamos recebendo aqui do professor Israel. Amigo, estamos partindo aqui já para os nossos finalmente, e aí eu queria perguntar, como é que anda o mundo hoje, uma perspectiva de mundo em cima de investimentos? Como é que se comporta? Qual o percentual de imóveis dentro de uma carteira de investidor que você recomenda, por exemplo? Ok. Eu penso sempre no tamanho do investidor, né? Isso é importante a gente pensar, né? Eu, pessoa física, né? Eu, investidor que estou começando agora, eu tenho uma capacidade financeira para fazer aporte. Então, na minha perspectiva de investidor inicial, de 10% a 20% no máximo. Mas aí, partindo para o outro lado, de repente, para uma pessoa, um conjunto de pessoas mais estruturadas financeiramente, ou que tem mais poder aquisitivo, a gente pode pensar assim, de 25% a 38%, quase 40% do patrimônio tranquilamente. Eu já vi, sim, perspectivas, pesquisas nesse segmento e que aponta para esse percentual, sim. Olha que bacana. Professor Israel, me dê aqui as suas considerações finais. Muito obrigado por nos fazer parte desse nosso KKCast. Foi importantíssimo. As suas dicas são fundamentais para quem quer investir. Suas considerações finais, amigo. Obrigado, Cacá, mais uma vez pelo convite. E assim, a mensagem que fica hoje é para a importância da educação financeira, né? A gente está falando em investimento, né? Em comportamento, mas assim, tudo começa com a educação.
Não é que você precisa fazer um curso de administração ou de economia, não é fazer um curso, mas sim você procurar obter mais conhecimento sobre aquele assunto, né? E assim, hoje no Brasil a gente tem um problema, né, que já não é novo, a questão da previdência, da apostadoria. Então a gente tem que começar a olhar para o futuro, né? O que é que eu posso fazer hoje para garantir minha apostadoria, para garantir de repente uma vida confortável para o meu filho, para minha esposa. Então eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né, e não viver só o presente, né, como o pessoal gosta de fazer. Pensar no futuro e traçar estratégia, sim, para você ter um futuro mais saudável, uma velhice melhor também. Acho que isso é importante. A gente ter essa consciência de que a vida é passageira, que a gente um dia vai embora, né, e os outros ficam. Então a gente tem que pensar assim no futuro, em ter uma boa saúde financeira, em curtir também a vida, em viajar, estar com a família, com os amigos. Eu acho que tudo é importante e tudo tem a medida certa. Olha que bacana. Hoje falamos aqui sobre um assunto super importante. Foi um papo aberto, claro, sobre investimentos financeiros e principalmente investimentos imobiliários, o que representa e a valorização de você ter na sua carteira de investimentos o mercado imobiliário, ou seja, o produto imobiliário, o produto tijolo e cimento. Falamos com o professor Israel Felipe aqui, que nos deu uma grande aula hoje. Muito obrigado, professor. Obrigado a você que está nos ouvindo aqui. Espero que tenha ficado aí pelo menos uma cimentezinha. Vamos aprender mais sobre o mercado financeiro e vamos trabalhar mais as nossas finanças. É isso que fica aqui com o nosso podcast de hoje. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e até o próximo KKCast.